agora a gente vai ter uma experiência complementar de atuação associativa, que é a experiência do Sérgio Brasil, a ser apresentada pelo Arthur Vinhal, que é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com mestrado pela New York University School of Law, foi sócio do escritório Milan de Advogados e desde 2010 é vice-presidente jurídico da Heineken Brasil e nessa qualidade participou em 2012, ou seja, bastante recentemente, da Constituição da Associação Brasileira da Indústria de Cerveja e atualmente ele é o diretor e membro do comitê jurídico dessa associação. Então o Arthur vai comentar um pouco como é que foi a experiência de constituir uma nova associação, tendo em conta preocupações de compliance institution. Arthur. Boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de agradecer novamente ao Paulo pelo convite e pela moderação desse painel, cumprimentar meus colegas aqui de painel e debate, o Dr. Paulo Burnier, a doutora Elizabeth Farina, o Dr. José Less, cumprimentar também a todos que nos ouvem hoje. Bom, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho da nossa experiência na SERV Brasil. Eu participei desde as primeiras discussões para a constituição dessa associação, que, para quem não conhece, é a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja. Antes de falar dos aspectos concorrenciais que foram levados em conta na constituição da SERV Brasil, eu vou falar um pouquinho para vocês como era o panorama antes da constituição da SERV Brasil, antes de 2012, quando ela foi criada. Os produtores de cerveja do país eles estavam dispersos em várias associações. Alguns deles sequer participavam de entidades de classe, e isso resultava num claro enfraquecimento da categoria. Ou seja, a indústria da cerveja não participava de discussões relevantes tanto no meio privado como no meio público e, portanto, não conseguia defender os seus interesses. No início de 2012, o ambiente ficou um pouco mais favorável para a discussão da formação de uma associação comum que reunisse os principais produtores nacionais. Eu acredito que isso tenha sido em parte até pela entrada de alguns players estrangeiros que já haviam vivenciado experiências positivas com associações de cervejeiros no exterior, já tinham conhecimento de boas práticas e isso propiciou uma discussão sobre o assunto entre os 4 grandes players nacionais, a Ambev, a Brasil Quirim, a Petrópolis e a Heineken Brasil. Finalmente chegou a um consenso sobre a constituição da associação, cujo principal objetivo é a defesa dos interesses da indústria da cerveja como um todo, a defesa e a melhoria da imagem da categoria da cerveja. A gente sabe que o nosso produto muitas vezes sofre críticas e não é bem visto por determinados setores, e também a implementação de ações conjuntas que nos auxiliem na defesa da categoria. Eu acho que uma questão muito importante que é desenvolvida com muita força dentro da SERV Brasil é a questão do consumo responsável do álcool, que é uma questão crucial para a sustentabilidade do nosso negócio hoje em dia. Bom, havendo consenso sobre a formação da SERV Brasil, coube então aos advogados começarem a trabalhar no assunto, sempre eles, né? E então nós começamos a discutir o Estatuto Social, e no momento da discussão do Estatuto Social da SERV Brasil, a gente viu que, além de questões normais que o Estatuto desse deve ter, questões de governança, questão da contribuição por parte dos associados, que é um tema importante para uma entidade de classe,
as questões concorrenciais também eram muito importantes. Como o Paulo bem falou aí na primeira apresentação, o CAD vem atuando de forma bastante ativa junto às atividades exercidas por entidades de classe desde 2003. Além disso, esse é um mercado bastante concentrado, só um dos competidores possui praticamente 70% do mercado. Então, isso é uma conclusão meio que óbvia, que já no nascedor da CEPRI Brasil, nós deveríamos ter bastante cuidado e atenção às questões concorrenciais. E como isso foi feito? Foi feito inicialmente com a revisão de uma cartilha emitida pelo extinto STE em 2009, que trata do combate a cartéis em sindicatos e associações de classe. Esse é um documento que, apesar de já estar um pouquinho desatualizado, eu acho que ele é muito didático e útil. Ele contém uma lista de do's and don'ts, ele exemplifica com casos práticos, alguns dos quais o próprio Paulo comentou. Tem lá o caso do Cartel das Britas, do Sindipedras, tem o caso do Minas Petro, o caso da ABAV, e ele também sugere uma série de recomendações e boas práticas. Além dessa cartilha, como ela era de 2009, nós julgamos que era necessário fazer uma análise mais profunda do entendimento do CAD a respeito da atuação das entidades de classe. E aí, então, com a ajuda de advogados externos, alguns dos quais até eu tive a honra de comprar aqui no evento, nós fizemos uma revisão minuciosa de todos, e aí eu digo absolutamente todos os casos que o CAD já tinha participado envolvendo associações de classe até 2012. Um dos casos que também o Paulo comentou e que é interessante porque não é tratado na cartilha foi o caso da Associação de Chocolates, a ABICAB. É um caso que terminou em acordo em 2013, mas na época eles estavam sendo investigados por causa de uma declaração de um representante que foi entendida como uma tentativa de coordenar uma conduta uniforme dentro do mercado, quando ele falou alguma coisa do tipo que imaginava que os preços subiriam naquela Páscoa, os preços dos ovos de chocolate em um determinado percentual. Além disso, nós também buscamos as boas práticas existentes em outras associações de entidades de classe. Não fomos na única, doutor Isabel, é uma pena, ninguém atuava por lá, mas nós buscamos práticas de algumas entidades das quais os associados fundadores já participavam. Eu vou citar aqui algumas, por exemplo, a BIA, a BIR e a ABA, e também algumas boas práticas internacionais em associações cervejeiras do exterior, que os grupos internacionais aos quais os associados pertencem já participaram. Daí nós fizemos o estatuto, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, alguns detalhes, e concluímos, e isso é importante, que era essencial que, além do estatuto, a CEPRI Brasil já nascesse também com um código de ética. Esse código de ética, também vou falar dele, ele contém uma seção específica sobre questões concorrenciais, que é uma recomendação da cartilha que eu mencionei da STE. Vistas boas práticas, discutido e finalizado o Estatuto e o Código de Ética, nós também trabalhamos num treinamento e na elaboração de um programa de compliance concorrencial que ele foi implementado a partir do D0. Vou falar dele um pouquinho também. O importante é mencionar que, apesar de não ser um material único, esse manual de compliance ele teve alguns enfoques diferentes dependendo da audiência. Se era para a diretoria da associação, para os empregados da associação,
ou para representantes dos associados que de alguma forma participam ou interagem com a associação. Falando um pouquinho agora do Estatuto. O Estatuto, além do trivial no Estatuto de uma entidade classe, como eu mencionei, ele buscou incorporar todas as recomendações da cartilha e boas práticas já adotadas por outras associações. Então, nós temos no Estatuto uma coisa que eu acho que é fundamental: regras claras para a adesão de novos associados, regras claras e objetivas para a exclusão de associados já existentes. Nós temos também a previsão de uma estrutura administrativa independente. No caso da Serve Brasil, um pouquinho diferente da Única, a diretoria, por algumas questões, é formada por representantes dos associados. Esses representantes, eles se revezam na presidência, de forma que seja vedada a reeleição de um único associado na presidência da associação, mas em paralelo a isso, nós temos também um diretor executivo que ele é responsável pela representação e administração da Serve Brasil no seu dia a dia, que é o senhor Paulo Petroni. Outra questão acho muito importante mencionar é a questão de que o Estatuto faz referência, expressa alguns princípios aí do nosso direito em mais de uma oportunidade. Então, ele trata do princípio da legalidade, da moralidade, da probidade, da transparência, da ética. Isso, além também de fazer menção à necessidade do cumprimento do Código de Ética. E eu acho que isso é muito importante, pode parecer uma bobagem, não precisa estar lá, isso é fundamental, mas eu acho que isso também acaba sendo um mecanismo de compliance até para uma eventual exclusão de um associado numa situação extrema. E falando ainda do Estatuto, um outro ponto que eu acho que é um diferencial na Serve Brasil é a questão do voto. No começo houve uma discussão de como seria o voto e sempre surge uma dúvida: vai ter algum tipo de mecanismo envolvendo market share, algum tipo de mecanismo envolvendo faturamento, e a conclusão foi que não haveria absolutamente nada disso. Para o sucesso da Serve Brasil era fundamental que todos os participantes tivessem o mesmo poder político e o mesmo voto, ou seja, o voto é o mesmo peso, e além disso, todos os associados da Serve Brasil têm poder de veto. Eu acho que esse é um outro ponto fundamental, ou seja, nas decisões que competem à Assembleia dos Associados, se não houver consenso, não se faz a atividade na associação. Isso por quê? Porque você, dessa forma, tem uma maior garantia de que somente os interesses reais e legítimos do setor vão estar sendo realizados pela associação, e além disso você impede que de repente possa haver algum tipo de conluio e que alguns associados de repente tentem utilizar a entidade de classe para algum tipo de conduta que possa prejudicar um outro associado, ou que até mesmo possa ter algum efeito anticoncorrencial no mercado. Falando agora um pouquinho do Código de Ética, como eu mencionei, por recomendação até da própria cartilha, ele faz uma menção expressa a questões concorrenciais, tem uma seção específica, e essa seção ela trata primeiro das proibições. É absolutamente proibido no âmbito da Serve Brasil a troca de qualquer informação concorrencialmente sensível. Tá? Falar de preço, falar de mercado, falar de produção, falar de estratégias é absolutamente proibido. Importante também que se diga
nenhum membro das áreas comerciais dos associados faz parte da Serve Brasil. Até porque eu acho que nesse caso ia até ter gente ferida lá dentro e não ia ser recomendado. Outra questão importante que o Código de Ética traz é com relação ao próprio funcionamento das atividades da Serve Brasil. E aí eu destaco 2 pontos que já foram citados, eu vou falar rapidamente. O primeiro deles é a questão do manuseio de informações de associados, assim como na Única, todos os empregados da Serve Brasil, eles têm a obrigação de sigilo com contratos individuais com cada um dos associados. O manuseio de informações confidenciais na Serve Brasil é feito por um terceiro, isso é previsto, ele não pode ser feito pela própria associação, é um terceiro e eu vou comentar quem é. E além disso, ele trata da questão das reuniões a serem realizadas na Serve Brasil. Toda reunião na Serve Brasil, ela tem que ser precedida de prévia convocação, de uma agenda clara dos pontos que vão ser discutidos na reunião e de uma ata tratando de todos os assuntos que foram discutidos na reunião. Bom, comentado um pouquinho sobre o Estatuto e o Código, eu vou falar do treinamento. Foi desenvolvido um manual contendo casos práticos, assim como na cartilha da STE. Foi também contendo uma lista clara de do's and don'ts e boas práticas. E esse manual ele foi submetido para treinamento a absolutamente todas as pessoas que estão de alguma forma envolvidas na associação, absolutamente todas, sem exceção, e o que houve foi um enfoque um pouco distinto dependendo da plateia. Então, no caso, por exemplo, da diretoria, foi esclarecido de forma muito clara os objetivos da associação, aqueles que são legítimos e aquilo que é proibido, e aí mais uma vez o destaque para a proibição expressa da troca de informações comercialmente e concorrencialmente sensíveis. Também foi falado sobre os cuidados na comunicação com interlocutores internos e externos. É importante que a comunicação no âmbito da associação entre associados seja uma comunicação clara e precisa, que evite vaguezas, evite ambiguidades e que possam no futuro ser mal interpretadas. É importante também que a comunicação seja da mesma forma com interlocutores externos e principalmente que ela não possa ser entendida como uma tentativa de influenciar ou coordenar uma conduta uniforme no mercado. E aí é um aprendizado claro no caso da Abicar. Para os membros e empregados da Serve Brasil, a ênfase foi no manuseio da informação, na obrigação de sigilo e também na obrigação deles de zelar pelo cumprimento do Código de Ética. Nós temos uma pessoa independente, empregada da Serve Brasil, que é responsável por participar de todas as reuniões, elaborar as agendas e elaborar as atas. E para os membros, os empregados de associados que de alguma forma frequentam algum comitê ou participam da associação, a ênfase foi na reunião. Mais uma vez, enfoque na proibição de troca de informações sensíveis, mas também de como agir numa reunião. Se nessa reunião for discutido algum item fora da agenda, eles têm uma limitação expressa para se opor à discussão desse item, fazer constar de ata essa oposição e, se o assunto persistir, todos que não concordam devem imediatamente se retirar da reunião e reportar o ocorrido para o comitê jurídico. Isso também é deixado muito claro no nosso manual. Bom, isso em suma foi o que envolveu o processo de criação aí da Serve Brasil,
E aí, rapidamente, e para finalizar, eu gostaria de falar também para vocês que eu tenho enorme satisfação hoje, depois de 2 anos lá dentro, de ver que tudo aquilo que foi idealizado e planejado, hoje é posto em prática. Então, hoje nós temos um esquema rigoroso de compliance. Um terceiro independente, de fato, faz a compilação e o manuseio dos dados individualizados. Esse terceiro, atualmente, é a KPMG, empresa de auditoria. Existe uma revisão contínua dos dados da Servio Brasil para garantir que eles são universalizados, gerais, que eles não podem ser de nenhuma forma individualizados, e mais do que isso, sempre que possível seja citada a fonte aonde esses dados foram obtidos. O comitê jurídico também é responsável por garantir o cumprimento do Código de Ética. Então, ele faz uma revisão de todas as atas, não só para fiscalizar o cumprimento do Código, mas também para evitar ambiguidades e inclarezas que possam gerar algum tipo de questionamento no futuro. Também fiscaliza e revisa as comunicações que vão ser feitas pela associação. O treinamento que eu mencionei há pouco, ele é atualizado, seja para os empregados que já estão lá desde a criação e já foram treinados, seja para qualquer nova pessoa que vai ingressar no âmbito da Servio Brasil. E por último, nós também fazemos e continuamos fazendo um acompanhamento regular das decisões do CAD, até para poder estar acompanhando quais são os entendimentos mais recentes. Isso tudo, é claro, além das ações específicas de compliance que são feitas por cada um dos associados. E só para dar um exemplo, na Heineken, todo mundo que participa da Servio Brasil ou de qualquer outra associação de classe é treinado anualmente, independentemente de quantas vezes já recebeu treinamento, e ele assina uma declaração atestando que não participou e que desconhece de qualquer atividade ilícita no âmbito dessas associações. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Estou aberto aí a perguntas ao final, mas desde já gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado.